Olá você, tudo bem pessoal? Estamos chegando aqui no nosso canal no YouTube, jornalista Ivan Pereira, e também aqui na Band FM para mais um bate-papo. A gente traz sempre dicas importantes de saúde aqui e a gente agradece sempre o carinho, as pessoas que compartilham o nosso vídeo, marcam os familiares, manda no grupo da família aí, porque são informações importantes para o nosso dia a dia. Como sempre, estou recebendo aqui no estúdio o meu grande amigo Pedro Correia, da Clínica Pedro Correia, terapeuta naturólogo, sempre passa por aqui para falar com o nosso ouvinte. Ô Pedro, satisfação recebê-lo mais uma vez, amigo. Boa tarde. Ivan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Band FM e também os que estão no YouTube assistindo nosso vídeo. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre qualidade de vida e saúde de uma forma natural. Que maravilha. Ô Pedro, eu sempre que trago você aqui, as pessoas ficam mandando mensagem, questionando, olha, mas o Pedro podia falar desse assunto, desse, daquele. E eu tenho recebido bastante cobrança aqui, Pedro, sobre as pessoas que têm dificuldade para dormir. Não consegue dormir, insônia à noite, muito estresse durante o dia, porque se não dorme o estresse chega no dia seguinte. Exatamente. O que fazer, Pedro, para melhorar essa situação? Ivan, isso é um grande problema da atualidade, da nossa geração, pelo estilo de vida, o estresse diário, né, o trabalho, o celular, que é um problema muito sério, que nos perturba a nossa qualidade do sono, perturbando uma coisa que nós chamamos de ciclo circadiano. O que é um ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico, é o que o cérebro diferencia o dia da noite. Aí a pessoa que está me ouvindo está pensando assim, mas como é que eu sei se eu durmo bem ou se eu durmo mal? Porque tem pessoas que ele dorme a noite toda, porém ele acorda de manhã cansado, indisposto, mal-humorado. A pessoa que acordou mal-humorado, presta atenção, gente, ele não dormiu bem, porque é no período do sono que nós temos estágios do sono, são 4 estágios, primeiro estágio, segundo, terceiro, o quarto estágio, que é o chamado sono REM, sono profundo, sono reparador. Nós produzimos naquele momento serotonina, que é o hormônio da felicidade, produzimos dopamina, e, consequentemente, estamos produzindo a melatonina, que é o hormônio do sono, que nos faz chegar nessa fase do sono. Então, o indivíduo que ele dormiu, mesmo que ele dormiu às 7, 8 horas da noite, mas ele acordou mal-humorado, ele não conseguiu ter um sono reparador. Então, ele acorda mal-humorado, cansado, indisposto. Às vezes, eu costumo brincar, dizer assim, a pessoa parece carro álcool velho carburador. No frio, só pega no tranco. Você tem que ir empurrando, aí ele vai. Quando depois das 10, 11 horas, ele começa a acordar, realmente se sentir bem. Então, isso significa que a qualidade do sono e o nível de estresse está muito alto. E aí, tem que fazer algumas mudanças. Por quê? Falando em estresse, é muito importante falar isso. A gente fala assim, alguns ouvintes aqui vão me entender. Alguém já viu falar no hormônio chamado cortisol? É um hormônio conhecido como hormônio do estresse. Só que ele não é só do estresse, aquele de irritabilidade, de brigar. Ele é um hormônio fundamental que ele é produzido entre 2 e 3 da manhã. Por quê? Para ele ser armazenado, para quando for no período da manhã, a partir das 5 horas, ele começa a ter um aumento gradual, ele vai subindo, e ele chega a ser o pico máximo. Então, por isso que de manhã a gente tem que acordar disposto. Significa que a gente conseguiu produzir esse hormônio, então ele vai nos dar disposição, ele é um anti-inflamatório natural do corpo, e aí você tem energia. Durante a tarde ele diminui, e durante a noite, a partir das 6 horas da tarde, nós começamos a diminuir o cortisol. Esse seria o processo correto. Para então, entre as 6 da noite e as 10 da noite, liberar a melatonina, o hormônio do sono. E aí seria um sono reparador. O que está acontecendo atualmente? Isso está se invertendo. O cortisol no período da manhã, ele é baixo. Então você acorda com dor, cansado, mal-humorado, sem disposição. Aí você vai pegando o tranco, vai aumentando esse cortisol. Quando chega a 8, 10 horas da noite, o cortisol está alto. Por inúmeros fatores, pelo estresse do dia a dia, pela luz. A luz que nós temos em casa, a luz do celular, você que tem um celular aí, ele tem uma coisa chamada bloqueador de luz azul. Todo celular tem. Você vai aí, baixa a barrinha dele, você vai encontrar. Esse bloqueador de luz azul é uma forma de você diminuir a luz que entra na retina do olho, fazendo com que o cérebro entenda que está anoitecendo. Porque se é 10 horas da noite, a luz da nossa casa, do celular, da televisão, entra na retina do olho, para o cérebro é dia. Ele não consegue compreender que anoiteceu. E aí ele não consegue liberar a melatonina, você tem um sono não reparador por isso. Então desliga a luz azul, né? Desliga a televisão, tenta ter o mínimo de luz possível para liberar então melatonina e conseguir ter um sono reparador. Porque senão, aquele cortisol que está alto à noite, lembrando que ele volta a ser produzido entre 2 e 3 da manhã, não tem melatonina que te faz ficar dormindo. Você acorda, porque você já dormiu com ele alto, voltou a produzir, ele desperta o indivíduo. A pessoa quer ir ao banheiro mijar, tá com a boca seca, quer beber água. Eu costumo dizer, se ele tivesse aquela energia das 3 da manhã
às 6 da manhã para trabalhar, seria excelente. Mas o problema é que ele quebrou o ciclo circadiano, que é o relógio biológico que diferencia dia de noite, e consequentemente ele vai acordar cansado. Ô Pedro, quando o cidadão dorme, o coração ele diminui os batimentos? Isso, diminui a frequência cardíaca, aí ele vai chegar no sono REM, que é o sono que nós chamamos paradoxal, porque é um tanto difícil de explicar. É a hora que o olho se movimenta de um lado para o outro rapidamente. É uma coisa bem complexa, onde ele vai ter a recuperação do desgaste diário e as energias. Então é a hora que o corpo entra em estado de relaxamento. Tem uma curiosidade muito interessante, chama paralisia do sono. Algumas pessoas jovens, em geral, entre 20 e 30 anos, ou criança, quem lembra do bicho-papão aí? Que é onde você sonha, porque a pessoa não está entrando no sono REM, por isso que isso ocorre, tá? É uma fase do sono entre ali a terceira fase, antes de entrar na quarta fase. Onde ele tem uma paralisia facial, ele entra num pesadelo e ele não consegue acordar. Isso está associado a traumas, a ansiedade, a estresse. E na fase adulta, muitas vezes o indivíduo tem que procurar o psiquiatra porque é uma depressão. A depressão, em geral, os pacientes depressivos, eles não conseguem ter um sono reparador. E eles têm paralisia do sono. Por não ter o sono REM, que é o sono reparador, ele também não sonha adequadamente. Ah, mas eu sonho a noite inteira. Isso não é sonho. Isso é uma alucinação. Sonhar é um pequeno sonho entre 20 minutos, que é o tempo do sono REM. É nesse horário que a gente sonha. E nesses 20 minutos, se você completar os 20 minutos do sono, você acorda de manhã, descansado, disposto, bem-humorado, e você lembra do sonho. E isso foi um sono REM e foi realmente um sonho que você teve. Agora, aquelas alucinações que o cérebro mistura imagem com tudo quanto é coisa, aí você vai no Google procurar para ver o significado, aquilo não é sonho, aquilo é alucinação. Olha aí, gente, é interessante isso que o Pedro está falando, porque as pessoas fazem muito isso de no dia seguinte pesquisar. Sonhei com galinha pulando, né, com um avião e morro caindo, aí vai pesquisar. Mas isso não é sonho, isso são imagens que ficam no nosso cérebro e por a gente não conseguir entrar num sono reparador, num sono que faz a gente descansar, o nosso cérebro trabalha essas imagens, né, direto ou indiretamente, não sabe se explicar certo, e a gente tem essas alucinações, aonde perturba a qualidade do sono e acordamos cansados. Qual que é o tempo suficiente de sono aí, Pedro, pelo menos? Olha, adequadamente, vai ter pessoas que vão estar me ouvindo e dizer assim, mas eu durmo 6 horas e estou bem. Olha, você pode dormir 6 horas e está bem, mas teve trabalhos publicados onde foram aplicadas provas específicas, objetivas, onde a pessoa dormiu 4, 6 e 8 horas. A diferença na qualidade da resposta das provas foi absurda, porque a pessoa que dormiu 8 horas, realmente ele teve um descanso, ele teve uma recuperação energética, ele teve um tempo maior de cognição. O de 6 teve um resultado relativamente inferior e o de 4 nem se contou, porque foi péssimo, não teve concisão. Então, horário de sono, 8 horas de sono bem dormida. Só que existe também, como eu disse, a melatonina começa a liberar às 6, ela dá pico às 10. Por causa de trabalho, faculdade, as pessoas acabam dormindo 11, meia-noite. Você já perdeu, quando você perde essa hora do sono depois das 10, isso atrapalha na qualidade do sono. Eu dormi da meia-noite às 8. Ótimo, é 8 horas de sono, mas não é a mesma forma que você dormir das 10 às 6. É uma diferença gritante na recuperação do sono. Então, a hora de sono é 8 horas, se possível deitar às 10 e levantar entre 5 e meia e 6 horas, que é a hora que o pico de cortisol está ocorrendo. E detalhe, treinar o sono, o corpo adora rotina, tá? Quando a gente acorda sem o despertador, nós estamos acordando naturalmente. Nosso corpo começou a se acordar, ele sabe a hora certa de acordar. Ele entendeu que foi suficiente. Isso. Sono. Quando você acorda com o despertador, se você tiver num sono REM naquele momento, você vai ficar cansado, indisposto, irritado, porque era para você completar aquele sono, né? E uma curiosidade também do sono é o cochilo. Deve ou não deve? Eu queria saber disso, Pedro. Isso é muito interessante. Eu vou almoçar e vou tirar um cochilo. Você não pode ultrapassar de 20 a 25 minutos. Máximo 30 minutos, mas o ideal é 25 minutos. Porque se você passa esse sono, esse cochilo de 25 minutos, você sai da primeira e da segunda fase do sono e você pode entrar num sono paradoxal, que é o sono REM. E aí, se você acordar no meio desse sono, eu dormi 40 minutos, você vai passar o dia cansado. Se você, mas eu dormi e estou cansado, porque você entrou no sono REM e você quebrou esse ciclo, não pode ocorrer. Então é melhor você dormir 20 a 25 minutos. É um cochilo mesmo. É um cochilo mesmo, é só para descansar, diminuir a ansiedade, aí seu dia vai ser mais produtivo.
Olha aí, gente, tá dada a dica para você, do nosso amigo Pedro Corrêa. E se você está sofrendo para dormir, insônia, ansiedade demais, procure a clínica que o Pedro lá pode te ajudar, né, Pedro? Pode, Ivan. Eu vou concluir uma partezinha aqui que ainda faltou, que é um assunto muito, muito longo, se a gente for falar. É a questão das apneias do sono, o ronco. Existe um exame, chama polissonografia do sono, que mede a qualidade do sono do indivíduo. O exame chama polissonografia. Pesquisa aí. É um aparelho que, através de conectores no corpo e oxímetro no dedo, ele mede quantos micro despertar o indivíduo tem. Você que ronca, você que dorme de lado de quem ronca aí, você está sofrendo um sério problema. A pessoa que está roncando e a pessoa que está dormindo do lado. Porque o que acontece? Nós temos 4 fases do sono. Quando o indivíduo que ronca chega na fase 4 do sono REM, ele precisa de maior quantidade de oxigênio. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o oxigênio. Quando ele puxar, ele vai roncar. Quando ele roncar, o cérebro é o único órgão no corpo humano que tem consciência que ele é um órgão. O coração não sabe que é um órgão, o cérebro sabe. O que o cérebro faz? Vendo que está faltando oxigênio, faz um micro despertar no indivíduo. Ele sai da fase 4 do sono REM e volta lá para a segunda. Ele não acorda, mas ele sai do sono reparador. Então ele vai começar a desenvolver problemas cardíacos, obesidade, cansaço físico, no homem impotência sexual. Um problema muito comum nas pessoas é a narcolepsia. O que é a narcolepsia? É a sonolência excessiva durante o dia, que é a sonolência diurna. O indivíduo está aqui conversando, daqui a pouco ele vai desligando e dorme. Ele sente sono durante o dia e durante a noite não, porque ele não consegue ter o sono reparador. Pode ser por apneia do sono, que é o ronco, que é muito comum. Tem relação também às crianças que sofrem muito adenoide, sofrem esse problema também. Então são cuidados que precisam ser observados para verificar se o sono está sendo reparador. Porque a nossa memória, o aprendizado, o nosso estado de humor, a nossa energia durante o dia e a nossa imunidade depende de um sono reparador. O ronco não é só, então, um barulho que vai incomodar outras pessoas, mas é mais sério do que isso. É muito mais sério. Aqui na nossa região, Juína não tem um exame ainda para ser feito, infelizmente. Eu acredito que qualquer hora um médico, um hospital vai trazer. É um exame simples. Polissonografia do sono. Esse exame consegue identificar, eu tenho um paciente em si que foi em Cuiabá fazer, ele tinha 47 micro despertar durante a noite. Durante o dia ele vivia cansado, indisposto, mal-humorado, começou a ganhar peso sem explicação, foi entender, era a qualidade do sono por causa do ronco. Então, roncar é um problema sério para quem tem e para quem dorme junto, porque esse indivíduo também que está dormindo, o barulho vai atrapalhar a qualidade do sono dele, gerando os mesmos problemas. Isso aí, gente. Pega essa dica importante aí. E para quem quer buscar uma ajuda para dormir melhor, ter qualidade do sono, a clínica está lá disposta para atender, Pedro. Sim, claro. Eu vou dar umas dicas naturais aqui. Vocês podem usar para melhorar o sono, porque o sono, assim, até os 30 anos nós produzimos muita melatonina, que é o hormônio do sono. A partir dos 30, vários estudos aprovam isso, nós começamos a diminuir a qualidade da melatonina. Mas, em geral, as pessoas jovens não têm problema com a qualidade do sono por falta de melatonina, mas sim por transtornos de ansiedade. Então, você tem que diminuir a ansiedade, tentar evitar as informações excessivas do celular, que a gente fica ali olhando até tarde. Você pode usar substâncias como L-teanina, pesquisa aí. É um aminoácido que tem no chá verde, mas chá verde é termogênico. Né? Mas o L-teanina é retirado do chá verde, ele é um calmante natural excelente. Você tem o hipérico, ele aumenta um hormônio no cérebro chamado GABA. GABA nos tranquiliza, nos relaxa e nos induz ao sono. Não causa sono. Induz ao sono, que ajuda você a ter então um sono reparador. E se você tem mais de 30, 40, 50, as pessoas de idade entre 60 anos em diante, 50, 60 anos, a glândula pineal que faz o hormônio do sono, a melatonina, começa a diminuir. Então, esses indivíduos podem usar melatonina para auxiliar na qualidade do sono. Hoje, melatonina no Brasil é vendido como suplemento. Você encontra em qualquer farmácia aí para ajudar na qualidade do teu sono.